Bem-vindos ao nosso último mensagem sobre hábitos. É o final e hoje vamos falar acerca de terminar hábitos. Espero que Deus esteja a trabalhar na tua vida e que de alguma forma o que Ele tem falado contigo possa te estar a ajudar a mudar. Deus tem feito isso com a minha própria vida e tem-me ajudado a começar alguns hábitos importantes na minha vida e terminar outros. E eu quero te encorajar a perceber o quão relevante esta mensagem é para ti, numa altura em que nós temos de verdadeiramente olhar para a frente com esperança. Como nós temos falado, James Clear diz que quase toda a gente tem os mesmos alvos, porém chegam a destinos diferentes. Ninguém quer coisas más para a sua vida. Ninguém diz assim, eu quero terminar o meu ano com dívidas. Ninguém acorda de manhã e diz assim, bem, eu quero falhar na minha vida. Eu quero, no final da minha vida, olhar para trás e dizer, a minha vida foi uma ruína. Há tanta coisa que eu podia ter feito e que não fiz. Ou então, alguém que diz, não, eu vou me envolver em vícios, eu vou destruir a minha família, eu vou acabar com a minha vida. Ninguém pensa nisso. Porém, pessoas chegam a lugares diferentes. Porquê? Porque muitas das pessoas têm bons alvos, mas não têm um processo para chegar a esse lugar. E se nós não temos um processo, não vamos lá chegar. Há um tempo atrás, há 2 semanas atrás, num dos meus pequenos devocionais aqui da igreja, eu dizia, a pergunta que eu fiz foi, queres abandonar a Jesus? E eu sei que todos dirão, nem pensar. O drama é que muitos abandonam. E porquê? Eu creio que não é porque tivessem necessariamente intenção. Eu creio que realmente não tiveram às vezes a forma de estarem a olhar para a sua vida e perceberem quanto os seus hábitos o vão levando longe de Jesus. Raramente acabamos num lugar errado por causa de uma escolha errada. Normalmente é uma série de pequenas más decisões, repetidas vezes, que nos levará a um destino indesejável. Raramente é num só momento que nós tomamos uma decisão, mas normalmente é por causa de várias pequenas decisões, um afastamento aos poucos. A história que hoje vamos falar da Bíblia é a história de alguém que tinha tudo para ter uma vida bem-sucedida. Na verdade, sobre ele foi profetizado um destino glorioso à frente da nação de Israel. Ele próprio era um milagre de Deus. Mas, porém, se esqueceu que ainda que a sua vida fosse um milagre, a forma como ele a viveria o levaria para os propósitos de Deus ou iria afastar desses propósitos. Infelizmente, a forma como ele viveu a sua vida, as suas escolhas não beneficiaram o milagre de Deus, a chamada de Deus. E, basicamente, este homem desperdiçou a sua vida pelas más escolhas que fez. Não sei se querem adivinhar quem é que eu vou falar. Não, podia ser. Sansão. Na verdade, Sansão era alguém prometido a uma mulher que não conseguia ter filhos. Prometido para ser o libertador de Israel. E muito cedo ele começou a fazer asneiras. Na verdade, ele se namorou por pessoas que não eram para ele se namorar. E casou com pessoas que não eram para ele casar-se. E os seus pais o tentaram chamar à razão por várias vezes, mas ele, de uma forma impensada, eu acho, e também rebelde, não deu ouvidos aos seus pais. E hoje vamos ler um episódio que eventualmente o levou à ruína. E foi este. Diz assim, certa vez, Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Sansão foi a Gaza. O que é que Sansão foi fazer a Gaza? Gaza distava 40 quilómetros da sua terra. Gaza era a capital dos filisteus, os inimigos de Israel, de quem Sansão deveria libertar Israel. E talvez tu e eu estejamos a pensar, mas porquê que Sansão arriscou a sua vida por tão pouco? Pessoas fazem isso todos os dias. Sansão
deu 56.250 passos, mais ou menos. Se um passo for para 880 centímetros. Ele deu 56 mil passos. Um passo após outro o levou à sua ruína. As quedas acontecem depois de várias cedências. Como às vezes eu afirmo, ninguém acorda uma manhã e diz assim: bem, eu vou enganar esta pessoa, eu vou cometer adultério, eu vou destruir a vida da outra pessoa. Não, sem que primeiro antes tenha feito muitas pequenas cedências. E se calhar a pergunta que nós temos que fazer hoje é: para onde é que a tua vida te está a levar? Para onde é que as tuas escolhas te estão a levar hoje? Na primeira semana nós falámos acerca do ser antes de fazer. Quem é que tu queres ser? Essa é a pergunta que todos nós devemos responder antes de mais. Entender que tu e eu devemos ser intencionais e devemos mudar e entender que a nossa vida é a soma de muitos pequenos hábitos e que nós temos de ter um processo para chegar aos nossos propósitos. Na segunda semana, a semana passada, falámos da importância de iniciar um hábito, um pequeno hábito, que te leve a ser a pessoa que tu achas que Deus te chama a ser no final deste ano. E seres consistente nesse hábito. Eu já comecei o meu hábito. Não digo qual é que é. Depois, se calhar, daqui a uma semana vou perguntar à minha esposa se ela descobriu. Porque um hábito deve ser visto. É algo que é constante, que é contínuo. Que tipo de pessoas tu queres ser no final deste ano? Qual é o hábito que tu iniciaste para que isso aconteça? Se tu não iniciaste nada, não vai acontecer nada no final do ano. Eu garanto-te. E hoje vamos falar acerca de determinar hábitos. E a palavra lá em Tiago diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esta ideia de nós libertarmos, despojar, é como tirar uma roupa suja. Sabem, eu quando estava no IVP, um dos trabalhos que eu fiz foi transportar estrumo de vaca. Lá para fazermos estrumo lá em cima, né? E depois de carregar uns carritos daquilo, da vaca, né? Vocês sabem o que é que eu estou a falar, né? Vocês aí em casa também sabem, sabe? Pronto, depois de transportaste, ficas com um cheiro um pouco estranho no corpo e na tua roupa, né? Podes tentar tomar banho e o teu corpo vai ficar bom, mas se tu não mudares de roupa, eu garanto que o cheiro te vai acompanhar. E quando fala esta ideia de despojarmos a imundícia e destas práticas, é uma ideia mesmo de tirar uma roupa suja que nós temos, que cheira mal. E hoje eu quero falar acerca de algumas ideias, como nós podemos realmente nos quebrarmos maus hábitos em nossa vida, nos libertarmos desses hábitos. A primeira coisa tão importante é reconhecermos. E talvez este é o princípio da mudança. Reconhecer que tu não podes vencer aquilo que tu não podes reconhecer. A chave para tu parares algo é saber que isso é real, que te controla e tem domínio sobre ti. E claro, precisamos de fazer de uma forma consciente, não é? E há tantos maus hábitos que às vezes nós podemos ter. Por exemplo, uma atitude. Temos um espírito crítico continuamente. Ou então, temos uma língua maldizente, que dizemos à pessoa: olha, vamos orar por aquele irmão. Sabe, quando nós dizemos vamos orar por, às vezes já está impregnado de um certo falar mal a outra pessoa, não é? Ou então, às vezes, podemos ter vício digital, que é estarmos demasiado entregues à tecnologia, ao médio social, à Netflix, agora alguns gostam muito de ver. Ou então, estamos sempre a mexer no telemóvel, não paramos com os dedos. Já perceberam? Se vocês conseguissem medir o tempo que vocês passam na média social, Facebooks e outras formas, vocês tentem imaginar as horas que passam aí, se alguns passam horas, não é? Se calhar perguntem se é a melhor forma de vocês usarem o vosso tempo. Se calhar já se tornam hábitos. Ou então vícios com substâncias, como álcool, fumo, medicamentos. Temos que reconhecer o que está mal em nossa vida.
E se mais do que uma pessoa que te ama te diz que tens um problema, possivelmente tu tens um problema. Às vezes as pessoas que nos amam dizem, eu acho que tens esse problema. Mas nós tentamos ficar um bocado surdos, não é? Mas quando alguém, mais que uma pessoa que realmente te ama, te diz isso, então talvez seja boa ideia escutares. É interessante esta questão dos hábitos. Se vocês pensarem comigo, por exemplo, um bom hábito é difícil começar e normalmente os resultados vêm muito mais à frente. Por exemplo, se tu decides fazer ginástica, as primeiras semanas é para o teto. Tu começas a ver resultados passado muito tempo. E nesse processo, às vezes, nós desistimos. Não é? Quando nós, por exemplo, nos queremos envolver na igreja, vemos todos entusiasmados, mas demora tempo. Às vezes, demora tempo a nos ligarmos, a sentirmos mais perto de Deus. Quando nós queremos ter aquele devocional que toca a nossa alma, nós temos e parece que nada acontece. Pois os bons hábitos, às vezes, e de repente as coisas parecem que começam a acontecer. Os bons hábitos é assim, demoram, nós temos que tomar uma decisão, é difícil para começar e os resultados vêm muito mais à frente. Agora, com os maus hábitos é diferente. Porquê? Porque o mau hábito normalmente traz um benefício imediato. O pecado traz prazer ou não? Não, eu sei que ninguém peca aqui, não é? Só eu. Não sabem muito bem como é um pecado, bem, não é? Porque um pecado por si próprio traz prazer, então o benefício é imediato. Os maus hábitos normalmente muitos deles trazem benefício logo imediato. Tu tens aquele benefício, mas claro que também sabes que para o deixares, às vezes os resultados daquilo vêm décadas mais tarde, não é? O que tu fazes hoje no teu corpo, não é? Tu não vais de certeza morrer por apanhares uma bebedeira. Não é? E se apagares 4 ou 5 também não morres, mas aquilo vai acumular no teu corpo. E mais à frente vais pagar a fatura. Então uma coisa importante é reconhecer. Outra coisa importante é nós tornarmos isso difícil. Porquê? Porque ao contrário do bom hábito, que deve ser uma coisa fácil para nós fazermos, o mau hábito deve ser difícil. O que é que isto quer dizer? É interessante que o Provérbios diz, não entres na vereda dos perversos, não sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa largo. Quando nós pensamos no ciclo dos hábitos, não é? O gatilho, o contexto em que nós estamos, que leva a uma ação, que depois traz a recompensa, a chave de tudo é nós conseguirmos interromper esta parte inicial, que é isto que nos leva ao pecado, este contexto que nos leva ao pecado. Por exemplo, e há 5 coisas que eu quero ver convosco, que é o lugar, o tempo, o humor, o momento e as pessoas. O lugar. Claro que nós não vamos, por exemplo, apanhar uma bebedeira em casa com os nossos filhos. Certo? Pelo menos não é normalmente o que acontece. Normalmente as pessoas acontecem num certo lugar. Então é importante nós termos isto. Também o tempo, não é? O tempo do dia, às vezes, em que nós estamos propensos a certas coisas. É interessante que diz a palavra, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, David ficou em Jerusalém. David não foi para a guerra, lugar, e o tempo que ele devia estar na guerra, ele estava em casa. E por causa disto, por causa desse contexto, ele fez o que fez. E ele começou a sua queda. Humor, o que é que isto quer dizer? Quando estamos com fome, nunca comece uma discussão com alguém quando outra pessoa está com fome. É má ideia. Nunca vão chegar lá nenhum. Porque, pelo menos, eu quando estou com fome, e eu não ouço muito bem. Quando estou cansado, tenho propensão, por exemplo, eu gosto de gelado, toda a gente sabe disso, graças a Deus. Não considero que seja um hábito meu. Já foi, agora não é. Mas sei que, por exemplo, havia uma certa altura que era um padrão na minha vida. Quando eu estava cansado, a minha fuga era o gelado. Terrível, não é? E tornava-se como que uma compensação. E os maus hábitos às vezes formam-se assim. Então, quando há uma série de humor, uma série de temperamento que pode proporcionar maus hábitos em nossa vida. Também o momento.
Há pessoas que, quando fazem uma coisa, sempre vão fazer a outra. Ou seja, isto é tipo quando uma filha se zanga com o marido, uma filha se zanga com o marido dela, vai falar com a mãezinha. E tem sempre ter aquela fuga, não é? E finalmente as pessoas influenciam nossas vidas. E claro que nós percebemos que pessoas e estudos confirmam que as pessoas com quem nós andamos são aquelas que mais nos vão influenciar e vão determinar o nosso estilo de vida. Nós dizemos, diz-me com quem andas e eu digo-te quem és. Não é? A chance de termos qualquer tipo de vício aumenta exponencialmente pelos relacionamentos chegados que nós temos. Provérbios diz, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Pessoas que nos são mais chegadas são aquelas que devem ter prioridades que nós queremos ter na vida. Como Deus, igreja, família, honestidade. São essas as pessoas que devem ser mais chegadas de nós. Não quer dizer que nós não devemos ter amigos que são diferentes dessas pessoas, mas aquelas que mais nos vão influenciar são aquelas pessoas que têm que ter valores que nos vão ajudar a aproximar de Deus. Essas pessoas são aquelas que terão mais influência na nossa vida. Paulo dizia aos Coríntios, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É quase impossível ter uma vida em ordem quando os teus melhores relacionamentos têm uma vida em desordem. É quase impossível. Por isso, às vezes o que temos que fazer é perceber o contexto em que aquilo nos leva ao hábito e retirar, fugir desse contexto para interromper a ação. Ou seja, se eu sei que estar naquele lugar vai me levar àquele comportamento, então eu saio daquele lugar. Se eu sei que quando eu estou desta forma, eu vou agir desta forma e eu vou-me precaver. Eu sei que, por exemplo, se eu estou muito cansado, eu tenho tendência a falar coisas que não devo. Então eu tenho que perceber o contexto em que eu estou e dizer, não, eu vou descansar e depois conversamos. Porque aí tu interrompes aquele hábito constante da forma da tua resposta. Não é? E tornar difícil também às vezes é fazer que as coisas se tornem realmente complicadas. Por exemplo, se nós temos um problema em gastar dinheiro usando cartões de crédito, o melhor é não termos cartão de crédito. Ou pegar no cartão de crédito e entregar a alguém que é poupado e dizer assim, olha, quando eu precisar eu falo contigo. E nós temos que falar com a pessoa e dizer assim, e ela nos vai perguntar, mas porquê é que tu queres o cartão? Essa é a forma de nos dificultarmos. Dificultarmos a vida para que aquilo não aconteça. Não é? Por exemplo, se tu tens dificuldades a despertar e se o teu despertador está mesmo ao lado de ti e tu podes só pôr a mão, o melhor é pôr do outro lado do quarto. Que assim ele vai acordar todo o prédio e depois tu chegas lá e tens que levantar a cama. São formas de nós sairmos do contexto que muitas vezes nos levam ao pecado e particularmente a hábitos que podem destruir a nossa vida e que podem causar males a longo prazo e assim podermos interromper esta ação. Realmente, e também sermos honestos, não é? Reconhecer quando as tentações já chegaram a um ponto de descontrole. Esta terceira ideia hoje é muito interessante. Visualiza a fatura que tu vais pagar. Porque resistir à tentação amanhã se podes eliminar o seu poder hoje? Os hábitos que tu tens hoje irão moldar quem tu serás amanhã. Os teus hábitos. Agora, pensa comigo. Tenta ver a tua vida daqui a 10 anos, continuando com o hábito que tu tens. Se continuares assim, a fazer desta forma a tua vida, a viver desta forma, onde é que tu vais parar? Ao pensar nisto, isto me fez realmente pensar a sério. Quando nós conseguimos quase antever ou visualizar o que poderá acontecer se nós continuarmos naquele comportamento, por exemplo, onde é que isto me vai levar na minha vida financeira? Onde é que isto me vai levar no meu envolvimento, no meu serviço na igreja? Onde é que isto me vai levar no meu relacionamento com a minha família? Com os meus pais, irmãos, marido, esposa, filhos?
Onde é que isto me vai levar? Se eu continuar a viver assim, daqui a 10 anos, como é que vai estar o meu relacionamento com Deus? Por isso, eu acho que isto é importante nós pararmos e pensarmos seriamente nisso. Lembrarmos também a promessa de Deus lá em Coríntios, que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também vos dará o escape, para que a possais suportar. Agora, eu acho que isto aqui precisa o escape de Deus. O escape de Deus normalmente vem no início da tentação. Não vem no final. O escape para ti e para mim é quando acontece logo no princípio. Por exemplo, tu tens aquele sentimento que tu não podes viver sem chocolate. Não é? Isso tornou-se um hábito para ti. Dizem que faz bem comer chocolate de vez em quando. Não é? Talvez não todos os dias. Mas o que acontece? Quando aquilo vem à tua mente, não é? Tu podes fazer uma coisa, ou tu metes os chocolates à tua frente em cima da mesa, não é? Ou então tu decides livrar-te deles e pôs num lugar onde tu traz alguma mais dificuldade. Normalmente, Deus promete que nos vai dar o escape. Eu acredito nisto. Acredito que sempre há escape para a nossa vida. Mas quanto mais à frente tu fores, quando tu pensas assim, eu vou conseguir, acabou. Estás mesmo apanhado. Então, esta ideia de nós, quanto mais nós deixamos avançar a tentação, mais difícil ou impossível será parar a tentação. Esta ideia de pararmos, retirarmos, sairmos do contexto para que aquela ação possa ser interrompida. Tu pensas assim, ao continuar assim, desta forma, onde é que eu vou parar com a minha vida? Onde é que eu vou parar nos meus relacionamentos? Onde é que eu vou parar nas minhas finanças? Onde é que eu vou parar na minha caminhada com Deus? E por isso eu acho que este princípio é um princípio muito importante. E tem um último princípio que eu também queria partilhar, que é entenderes que muitas vezes alguns hábitos tornaram-se já uma fortaleza em tua vida. Uma coisa tão forte, que tu achas que não consegues te libertar dela. A palavra fala disso lá no livro de Coríntios, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Destruição de fortalezas. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu acho estes versículos muito significativos. Lá na primeira carta aos Coríntios. A chave para nós destruirmos uma fortaleza em nossa vida é renovarmos a nossa forma de pensar. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estas fortalezas às vezes levam-nos a um ponto em que nós achamos que não há escape, que não há forma de sairmos dali. Se calhar é alturas em que nós nos sentimos tão fracos e incapazes que dizemos: não consigo, sou fraco demais. Precisamos de nos lembrar da palavra do Senhor a Paulo um pouco mais à frente. Diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Cristo em mim é mais forte do que os meus hábitos. Lembra-te da história de Sansão. 56.000 passos. Para. Dá tempo para voltar para trás. Sansão fez aquele caminho de 40 km, sabendo que ia entrar no território do inimigo, sabendo que ia, de alguma forma, desobedecer ao propósito de Deus. Ele tinha tempo para parar. E eu acho que também muitas vezes nós precisamos de olhar para a nossa vida e dizer, nós temos uma expressão em português que enquanto há vida há esperança, ou seja, é tempo que nós podemos parar na caminhada que nós temos para casa. É tempo de voltar para trás. Nunca subestimes, como nós falámos no primeiro encontro,
Nunca subestimes como o nosso Deus pode iniciar algo grande através de um pequeno hábito. E por isso eu quero te encorajar a começar um hábito que te torne a pessoa que Deus quer que tu sejas. Não desprezes, como diz Zacarias, o dia das pequenas coisas. Às vezes nós pensamos que as pequenas coisas não fazem, as pequenas coisas fazem muito na nossa vida. Muito, 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 muito. E eu louvo a Deus por muitas pequenas coisas. Pelos pequenos relacionamentos significativos que Deus me deu. Pelas pequenas pessoas que Deus colocou na minha vida e que tocaram a minha alma como pouco tem acontecido. Não despreze o dia das pequenas coisas. O dia de um pequeno hábito. Um hábito após outro. Vai escrever a tua história. E a mudança começa quando tu queres ser a pessoa que Deus quer que tu sejas. E te empenhas nisso. Por isso, o mais importante não é simplesmente tu estás a pensar, eu gostaria disto e mais isto, mas também tens que pensar como é que eu vou chegar ali, como é que eu vou conseguir isto, qual é o processo que eu tenho que fazer, qual é o hábito que eu tenho que abraçar, qual é o pequeno compromisso que eu tenho que tomar todos os dias para me tornar esse tipo de pessoa que eu acho que Deus quer que eu seja. E quando tu começas nesse processo, tu também vais começar a encontrar os maus hábitos na tua vida. E por isso, quando tu os encontras, tens de decidir reconhecê-los e dizer assim, não, isto não é bom para mim, isto não me está a ajudar a levar a lado nenhum, eu tenho que parar com isto. E começares um processo para parar aquilo. E para parar, como é que é? Tornar aquilo difícil para ti. Não facilitares nisso. E começares a pensar assim, se eu continuar assim, a minha vida vai parar ali. Quando nós paramos às vezes e passamos na cidade do Porto e olhamos para algumas vidas ali destruídas, não é? Pessoas que têm uma vida destruída. E tudo isso começou com um pequeno passo. Foi se calhar numa altura de uma angústia profunda, foi um pequeno ato de loucura, a pessoa começou a beber um pouco, muitas histórias são assim. Começou a beber um pouco e a coisa começou a ficar incompatível em casa e a mulher disse que era melhor ele se ir embora. E ele decidiu passar uma noite fora da casa e daquela noite passou anos. E quando chega a essa ponta, às vezes nós pensamos que não há retorno para trás. E é aí que Satanás é perito em fazer. É aí que Satanás é perito para nos trazer culpa, nos trazer desesperança. Mas temos que pensar que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Temos que pensar que nós somos filhos de Deus. Nós somos novas criaturas. Nós somos amados do Pai. Nós somos videira. Nós somos parte da videira verdadeira. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo que nos amou. E por isso, olhando para os desafios que nós temos para terminar o mau hábito em nossa vida, nós podemos ter a fé. Quando nós conseguimos renovar a nossa maneira de pensar e olhar para aquele hábito e perceber como aquilo está supostamente a satisfazer uma necessidade que não está a satisfazer, mas é um engano de Satanás, é uma mentira de Satanás, então nós podemos destruir aquela fortaleza, podemos deitá-la abaixo e depois reconstruir. No processo de liberdade em Cristo nós ensinamos muito como é que se faz isso, não é? Mas eu queria também partilhar esta ideia convosco, que eu acho que é muito importante. É nós acreditarmos que Deus é capaz de começar e continuar a sua boa obra em nós. Por isso, olhando para a frente, neste ano, visualiza quem tu gostavas de ser neste ano. O que é que tu gostavas de ver na tua vida daqui até dezembro. E tu é bom ter bons desejos, mas não chega. Tu tens que decidir o que é que tu vais fazer para seres essa pessoa. Qual o pequeno hábito? Um só. Que tu vais iniciar. E qual o hábito que tu vais terminar na tua vida.